Eu convido o meu irmão, eu convido a minha irmã a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20. Quero ler aqui o versículo 20 e o 21. Diz assim a palavra de Deus: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Hoje eu quero falar com os meus irmãos sobre reconciliação. Reconciliação. Em certa medida, todos nós somos crianças de alguma forma. Quando nós olhamos o gênero humano, a história do gênero humano, as nossas próprias vidas, nós nos deparamos de quão pequenos somos. Basta a gente julgar alguém com bastante veemência e depois de algum tempo alguém nos julgar, para que a gente veja como é difícil julgar ou ser julgado. Porque muitas vezes é fácil a gente se colocar numa posição enquanto não estamos ali. Mas quando nos colocamos naquela situação, tudo muda. Tudo muda. E o que eu queria dizer aqui sobre essa questão de sermos, em certa medida, como crianças? Porque a pessoa mais sábia entre nós, ainda assim é um ser humano falho. Essa é a nossa história. Podem ver. Quem é que não erra, quem é que não peca, quem é que não comete um deslize, quem é que não faz uma atrocidade, quem é que não começa errado ou erra no meio do caminho, ou quando não no final. Quando nós olhamos a história da humanidade, as nossas histórias, as nossas vidas, é assim que nos encontramos, somos crianças. Como eu disse, algumas crianças um pouquinho mais sábias, quem sabe aprendeu um dialeto, um alfabeto, fazer umas continhas, entendeu a ciência, entendeu os bichinhos, sabe dar umas aulinhas, sabe construir uns predinhos, ou algumas maquininhas. Mas todos somos crianças. Deus, quando Ele nos vê, Ele não nos vê como nós nos enxergamos, porque a nossa medida é muito falha, nossa medida é muito pequena. Podem ver que por essa razão as Escrituras vai nos dizer o seguinte, que o auto-julgamento é a única coisa que nos permite julgar. A única pessoa que eu posso julgar é a mim mesmo. Paulo vai falar, examine-se, ou seja, se autoavalie, se julgue. Eu nem você podemos julgar ninguém. Por que eu estou fazendo essa introdução e por que eu estou falando sobre isso? E por que eu usei esse termo, em certa medida somos todos crianças? Porque muitas vezes estamos na igreja e a gente se sente melhor do que os outros, até que algo ruim nos aconteça. Aí a gente se nivela aos demais. E por que eu estou falando isso? E onde eu quero chegar? Sobre a situação do Rio Grande do Sul. Um estado, irmãos, um estado debaixo d'água. Um estado, em certa medida rico, cidades turísticas,
Aqueles que não estão debaixo d'água foram afetados pelos deslizamentos, as estradas foram danificadas, ou seja, estão seguros, mas ilhados. E segundo os especialistas, a enchente mais severa que a história da capital, que é Porto Alegre, teve foi em 1941. E em 1941 demorou aproximadamente 30 dias para as águas se baixarem. Sobrepujou todas as estatísticas, todos os cálculos, porque, irmãos, foi muito maior do que qualquer pessoa imaginava. Está imaginando e ainda está acontecendo situações muito complicadas. O prefeito de Rio Grande, hoje, numa entrevista, dizia que os ventos mudaram. Então, Rio Grande fica depois de Porto Alegre, descendo, é como se fosse o finalzinho ali do Rio Grande do Sul. E ali o que acontece, eles estão próximos do mar e os ventos mudaram, ou seja, vai dificultar mais o escoamento. Vai vir uma frente fria. O que será dos nossos patrícios no próximo mês, sem água potável, sem um lugar para dormir, com frio, sem comida, tendo pessoas que estão sofrendo sem comunicação, porque vocês viram mais de 100 pessoas que não estão tendo, estão desaparecidas. Possivelmente queremos que elas estejam ilhadas em algum lugar e não estejam em contato com seus familiares. Ou seja, uma catástrofe aconteceu. Uma combinação de fatores negativos. E possivelmente vai vir mais chuva. Ou seja, tudo o que não poderia ter acontecido está acontecendo. E não é simplesmente uma cidade, como foi recentemente aqui no nosso litoral paulista. Inclusive, eu me recordo bem, na noite de sábado para o domingo, eu falava com meu irmão e ele dizia: irmão, eu vou desligar, porque eu vou receber a família da minha esposa. E de repente, na manhã seguinte, que era um domingo, vimos aquela tragédia aqui no litoral paulista. E ali foi em algumas cidades apenas, e nós vimos o tamanho da tragédia. Meu coração ficou em paz ao ter notícia que meus pais estavam bem. Na casa do meu irmão, uma enxurrada parou, literalmente no muro, por pouco não aconteceu uma tragédia com ele. Mas agora, meus irmãos, nessa semana, foi um estado, quase 300 municípios. E como eu dizia, as pessoas que estão em casa, principalmente que têm casas que são sobradas, não estão indo embora porque estão tendo os saqueadores. Ou seja, que coisa terrível. O que para num momento como esse no nosso coração, num primeiro momento, é um julgamento. Muitas pessoas pensam: se está acontecendo isso, é uma punição divina. Quero te dizer que nem sempre. E a gente não pode fazer isso, esse tipo de afirmação ou esse tipo de julgamento, porque são mistérios da vida. A gente não entende o porquê isso acontece ou como acontece. E aqui, no texto que acabamos de ler, Paulo está falando que nós, servos de Deus, e no caso ele, como apóstolo, ele estava dizendo: nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus na terra. E eu quero hoje falar um pouco com vocês sobre isso, porque é normal que alguém, quando seja cometido de alguma tragédia, até mesmo nós pensemos: será que eu fiz algo para merecer? Será que eu mereço isso? Podem ver que Jó passou por uma tragédia e os amigos os amigos de Jó o sentenciaram. Porque é difícil imaginarmos que justos sofrem, mas justos sofrem, pecadores sofrem, pessoas boas sofrem, pessoas ruins sofrem. Nós sofremos. A vida em si
todos sofreremos. Então eu quis fazer essa afirmação e trazer isso para os irmãos, porque no texto que nós estamos vendo aqui, que acabamos de ler, eu quero ler novamente, Paulo dizendo: portanto, somos embaixadores de Cristo. Como? Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que coisa linda. Ele se coloca numa posição diferenciada, Paulo. Ele faz uma afirmação dele próprio. E depois ele entende e ele se comunica nessa afirmação dizendo: como se Deus reconciliasse o mundo por meio de nós. E é isso que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês. Como podemos contribuir numa situação como essa? Como podemos enxergar? Porque, como eu disse há pouco, é um estado, irmãos. É um estado. É um estado. São vidas, são famílias, são pessoas inteligentes, professores universitários, empresários, são pessoas pobres, são fábricas, são empregos, são creches, animais. Eu estou aqui querendo falar um pouco sobre isso porque temos um papel nessa situação que a gente pode fazer algumas coisas, a gente pode. E para você não ter dúvida do que eu falei há pouco sobre essa questão de coisas boas e coisas ruins acontecem conosco, eu quero ler um texto com vocês de Lucas 13. Abra rapidamente sua Bíblia comigo em Lucas 13, depois a gente vai voltar aqui para esse texto. Lucas 13. Do versículo 1 em diante, Jesus aqui conta uma história muito interessante. Do versículo 1 ao 9. Quero ler com vocês. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus o que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Deixa eu dar uma pausa aqui. Jesus faz duas citações históricas. Pilatos tinha matado alguns galileus e uma torre tinha caído sobre 18 pessoas. E Jesus estava explicando para os seus discípulos e para as pessoas: olha, coisas acontecem com pessoas comuns. Vocês se sentem melhores do que elas porque isso não aconteceu com você? O importante não é ter um pré-julgamento, mas o mais importante, Jesus conclui as duas comparações, é se nós nos arrependermos, porque se não nos arrependermos, pereceremos. Amém, meus irmãos? Eu estou sendo enfático aqui sobre essa questão, para que a gente nunca olhe uma pessoa que está sofrendo como se ela fosse castigada por Deus num primeiro momento. Não faça esse tipo de julgamento, nunca, nunca, porque nós podemos falhar, e com certeza eu digo falharemos, porque, repito as minhas palavras iniciais, em certa medida somos todos crianças. O único que pode julgar alguém é Deus. Amém, meus irmãos? Virando essa página, vamos voltar ao texto que estávamos lá de 2 Coríntios 5,17. Porque é da nossa natureza, como eu falei há pouco, fazer apontamentos e julgamentos.
é da natureza humana, porque somos falhos, mas é da natureza divina fazer algo muito diferente. Enquanto nós julgamos, Deus escolhe perdoar, Deus escolhe reconciliar. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? É da natureza divina. Imaginem-se por um instante, se Deus resolvesse nos castigar, não sobraria ninguém, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Isso é inclusive para nós religiosos, porque nós religiosos nos escondemos na nossa autojustiça, isso é uma tolice. É normal que não façamos coisas que os demais fazem, porque tomamos uma decisão de fé, de temer a Deus, de amar a Deus, de buscar ser consagrado. Então não combina esse estilo de vida com uma vida de pecado. Mas nós não podemos nos revestir de autojustiça, porque a autojustiça não vai nos ajudar. A autojustiça vai nos cegar em nome da religião, porque é da natureza humana fazer avaliações erradas, mas é da natureza divina nos perdoar, nos reconciliar e nos amar. E o texto aqui que agora acabamos de ler mostra algo mais lindo ainda no próximo versículo, porque aqui, como acabamos de ler há pouco, vamos ler novamente o versículo de número 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. E agora no 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Eu amei a frase que o Felipe disse no louvor, que antes dele, ou seja, de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. É verdade. Antes Deus criar o universo, antes de Deus criar todas as coisas, nos criar, Ele já tinha sonhado com a cruz, porque as Escrituras vão afirmar que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Então eu gostaria de pegar emprestado a ideia do meu irmão e dizer que antes de Deus dizer haja luz, Ele disse no seu coração haja cruz, e sempre haverá cruz para todo aquele que crê no Filho de Deus. Antes dele criar tudo, ele já sonhou com a cruz. Haverá cruz, haverá cruz, haverá reconciliação. Então, o texto está dizendo aqui que Jesus fez tudo isso por nós, que Jesus é aquele que nos reconcilia, que Jesus é esse que realmente mostra um caminho para todos nós. E a única coisa que Ele pede é que nos arrependamos, é que olhemos para dentro de nós, sabendo quem de fato somos, o que de fato somos, falhos e pecadores. Mas Ele é santo, justo e bom. E eu gostaria agora de ir para uma parte mais prática do que está acontecendo no nosso país. Como podemos então, irmãos, ajudar esse caso, como muitos outros que acontecerão? Porque, irmãos, o que vai acontecer com o nosso estado no futuro? O que vai acontecer com outras cidades? A Bíblia mostra que nos finais dos tempos pestes aconteceriam, terremotos aumentariam, guerras aumentariam, e vocês têm visto tudo isso. Recentemente tivemos um grande abalo sísmico no Amazonas. Talvez você não ficou sabendo. De uma escala muito grande, a maior que já houve. Mas foi numa profundidade muito grande do solo. Por isso que não sofremos nada, e foi numa região também de muita mata. Mas eu pergunto, e se São Paulo passasse por um terremoto? O Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nosso país não tem estrutura para isso.
Talvez você diga, pastor, o senhor não conhece nada, mas a gente está sobre uma placa tectônica, eu sei. Mas quem disse que isso não pode acontecer? Algum tempo atrás eu tive o prazer de conhecer o Pico do Urubu, aqui pertinho de nós, ali em Mogi das Cruzes. E eu fiquei encantado com a vista que se dá de parte de São Paulo, de cima do Pico do Urubu. Se você já viu São Paulo do Banespa, por exemplo, já é muito bonito. É um mirante muito bonito ali no centro de São Paulo. Mas quando você está no Pico do Urubu, faça esse passeio, vai lá. Você vê a represa de Salesópolis. Você olha os prédios de Mogi, de Brás Cubas, de Suzano, ficam todos caixinhas de fósforo. Você vê as rodovias como pequenas linhas, os carros como formigas. Você enxerga várias regiões. Você vê a Serra da Cantareira, o Pico do Jaraguá. Logo depois da Serra da Cantareira, você vê outras cordilheiras, Mariporã, a região seguindo aquela região, e você depois vê aqueles montes, porque eu não sei se você sabe, os montes mais perto eles ficam mais acentuados, e os montes mais longínquos eles vão perdendo aquela clareza, vão ficando quase como desaparecendo no horizonte. Você chega a enxergar o sul de Minas, do Pico do Urubu. E como eu disse, nós estamos aqui numa região alta, aqui é o Alto Tietê. Já pararam para definir isso? O que isso representa? Sim, é uma região alta, tem uma represa logo aqui, que é a represa de Salesópolis. Sim, imagine uma catástrofe, o que poderia acontecer na nossa região. Estão entendendo, irmãos? Eu estou querendo trazer aqui um pouco mais para perto de nós, com coisas que podem, para que a gente possa realmente ter o sentimento de um reconciliador. Porque Paulo aqui ele se coloca como o quê? Um embaixador de Deus, como se Deus estivesse reconciliando o mundo por meio deles. E eu quero dizer que essa verdade acontece conosco. Deus quer usar a nossa vida, mas somente usará a nossa vida se a gente tiver o quê? Compaixão. Compaixão. Compaixão por aqueles que sofrem. Compaixão por aqueles que agora estão chorando. Compaixão por aqueles que perderam um ente querido. Compaixão por aqueles que estão sofrendo. Eu sei que esse episódio está marcando bastante esses dias nossos, mas quantos são os outros sofrimentos que temos vivido e convivido, como é o caso das drogas, como é o caso das favelas, como é o caso da criminalidade, como é o caso de pessoas no sertão do Nordeste ou do Agreste que sofrem uma seca já quase que centenária e são esquecidos. E a indústria da seca continua prevalecendo e políticos corruptos desviando recursos e essas pessoas sofrendo e já perderam a esperança. Nós, a igreja do Deus vivo, somos os embaixadores de Cristo na terra, como se Deus estivesse de fato reconciliando o mundo com Deus por meio do Evangelho, porque o próprio Filho de Deus se tornou pecado por nós, e agora nós precisamos encarnar o amor de Deus, e um sentimento mais pujante no nosso coração. Como eu disse, tendo no nosso coração compaixão, tendo no nosso coração empatia. Meus irmãos, não seja um cristão apático, não seja um cristão indiferente. O projeto de Deus é um projeto baseado na compaixão. Talvez você diga, pastor, eu não posso fazer muita coisa, eu não posso ir lá para o sul, eu não posso ajudar de muitas maneiras, mas quando você tem compaixão, quando você tem empatia, você pode orar, e é por meio da sua oração, por meio dos seus jejuns, Deus fará milagres. Talvez você diga, mas só oração e só jejum não ajuda, mas é um começo. Para Deus é um grande começo, e é um começo correto.
porque muitas vezes nós podemos até colocar os cavalos nas frentes dos burros ou dos bois. Em segundo lugar, nós podemos, além de ter a compaixão, como eu disse, a oração. Orar. Eu te pergunto, quando você é surpreendido por uma notícia como essa, ou como outras notícias assim em outros povos, como que você fica? Irmão, eu te desafio hoje a você repensar no seu papel de embaixador. Embaixador de Cristo na terra. O que faz o embaixador? Ele representa o seu país. Ele é o país dele naquele outro país. Você é do país celestial nesse mundo. Você é do país de Deus neste mundo. Aonde Deus te pôs, no lugar que Ele te colocou. Você representa essa nação sagrada. Os valores sagrados têm que estar em nós. As virtudes sagradas têm que transbordar de nós. A gente não pode perder tempo, por isso que eu disse que ter compaixão é uma primeira coisa, mas orar com intensidade é outra coisa. E aqui dentro da oração existe um tipo de oração que é a oração de intercessão. E a oração de intercessão ela é muito curiosa porque ela tem aquele significado de colocar-se no lugar de. A intercessão, literalmente, ela deriva de uma ideia de alguém que fica na fresta de um muro e se coloca ali naquele muro para pegar as pessoas e pôr para dentro, ou quem sabe para proteger. A intercessão é colocar-se à disposição para algo melhor ou para algo sobrenatural. E eu te pergunto, que tipo de oração você tem feito como filho de Deus? Só por você? Só pelas tuas coisas? Só pelos teus probleminhas? Então hoje Deus está dizendo para cada um de nós, somos embaixadores de Cristo na terra. O que Jesus de fato faria em nosso lugar? Em terceiro e último lugar, disposição. Disposição. O que Deus dispor no teu coração, faça. Das pequenas obras às obras, eu diria maiores do que você pode imaginar. Busque amigos, quem sabe ONGs ou quem sabe igrejas ou grupos sérios para ajudar. Porque há pouco eu conversava com uma irmã que ela está tendo insônia. Está tendo insônia. Mas ela, como muitos de nós, temos uma cama. E se a cama está quente, a gente vai para um sofá. E se o sofá está incomodando, a gente vai para uma rede. Ou se está tudo incomodando, ainda a gente vai lá e faz um chá no meio da madrugada. Por quê? Porque você tem uma mesa para sentar. O que está acontecendo com os nossos colegas, os nossos compatriotas do sul do nosso país? Como vai ser a vida deles? E eu estou falando tudo isso, meus irmãos, porque a igreja, ela caminha na contramão do mundo. Eu sei que estamos nos finais dos tempos. Vimos essa semana muitas coisas nas redes sociais circulando com relação a muita coisa errada, muita confusão. Mas vamos andar na verdadeira mão que o Senhor quer nos colocar. Vamos fugir da contramão do mundo. O mundo está indo para a destruição, para a decadência. O mundo jaz no maligno, mas a igreja reconstrói esse mundo pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? Com os valores de Deus, com os sentimentos de Deus, com as intercessões corretas e com as disposições corretas. O que será dos nossos compatriotas? Por que eu falo tudo isso? Porque nós não sabemos do dia de amanhã, meus irmãos. E não tem coisa mais linda do que poder viver em função de ajudar alguém. Alguém já disse que a árvore não come o seu próprio fruto. Ela existe para frutificar. Uma vaca não bebe o seu próprio leite. Assim é a natureza. Deus não nos gerou para a gente viver em si mesmado, mas Deus nos gerou para a gente amar e para a gente reconciliar todos com Cristo. E eu quero agora orar com você.
orar mais uma vez pedindo para que Deus tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo. Tenha misericórdia daqueles que vão sofrer em virtude de tudo que vai acontecer, para eles retomarem as suas vidas. Vamos pedir para que Deus sopre ventos favoráveis. Vamos pedir para que Deus faça com que a frente fria seja rápida e passageira, e para que até mesmo Ele, que é o Senhor do céu, da terra e do mar e do universo, possa agir no nosso país, principalmente aqui no Sudeste, fazendo com que coisas aconteçam de ordem, eu diria, maior do que imaginamos, para que os nossos irmãos lá do Sul não venham de sofrer, mais do que já estão sofrendo. Vamos pedir para Deus colocar no nosso coração esse sentimento de compaixão por aqueles que sofrem e viver isso, não para que os outros vejam, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A gente está vivendo, antes da oração, um momento bem curioso de redes sociais, de visibilidade, um momento midiático. Irmãos, esqueça um pouco disso. O momento midiático, ele é útil, ele é importante, mas ele vai passar também. Ele vai passar. Ele vai passar. Deus vai usar pessoas das redes sociais? Vai, mas esqueçam isso. Sabe, nós como servos de Deus, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. O momento midiático, ele não tem sentido se a gente estiver tomando proveito daquilo que Deus está fazendo. Vamos pedir que a mão do Todo-Poderoso seja estendida sobre cada um que sofre. Vamos pedir que Deus toque agora, quem sabe, livrando eles da chuva, do frio, fazendo com que ONGs, com que os recursos cheguem mesmo naqueles lugares, para que pessoas maldosas e cruéis e bandidas não tomem proveito em nenhum centavo, de nenhuma ordem, de nenhuma comida. Vamos pedir para que Deus possa mover os corações dos seus servos e hoje, enquanto eu hoje gastava tempo, porque hoje praticamente eu orei significativamente bastante pelo Sul, eu dizia no meu coração: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente faça? Senhor, sinaliza, fala, mostra, trabalha entre nós. E eu deixo essa palavra ao meu irmão, porque a palavra reconciliação é o que Deus sabe fazer de melhor. Deus, Ele reconcilia cada homem, cada mulher com Ele. E a palavra, para vocês terem uma ideia, irmãos, reconciliação, olha só, ela tem um significado muito lindo no original. Ela é trocar, fazer um câmbio. Sabe, quando você troca uma moeda por outra? Foi isso que Deus fez por nós. Nós merecíamos o inferno. Deus trocou o inferno e nos deu céus. E sobre Jesus, Ele levou o inferno que nós merecíamos. Ele reconcilia, Ele troca, Ele nos une ao Pai. Jesus é aquele que nos uniu ao Pai, é aquele que nos reconciliou. Para quê? Para que a gente agora possa viver esse princípio de sermos embaixadores de Deus na terra. Então vamos pedir para Deus trabalhar no nosso coração, colocando compaixão, fazendo com que a gente ore de forma verdadeira e com intensidade, uma oração repleta de intercessão, e vamos nos colocar à brecha, dizendo: aqui estamos, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Que lições o Senhor quer que a gente aprenda em meio a tudo isso? Como podemos contribuir, não só agora no momento de dor, mas depois que tudo passa, porque depois que tudo passa parece que as pessoas se esquecem e aqueles que sofrem continuam sofrendo, e as demais pessoas dizem: não, tudo bem, eles dão um jeito, porque afinal de contas tudo vai dar certo. E aí a gente fica vivendo esse mantra maligno que tudo vai dar certo, enquanto os buracos estão abertos. Olha aí a nossa nação. Quantos buracos abertos em tanto lugar.
Quantos buracos abertos de tantas ordens. Olha o que está acontecendo lá no Nordeste, naquela situação da empresa Braskem, que vocês devem ter visto. O solo está afundando, bairros estão afundando por causa de uma empresa que liberaram a extração de salgema. Olha só que situação terrível. Então, mais um buraco. Meus irmãos, nós somos embaixadores, como se Deus reconciliasse o mundo por meio da palavra que nós temos. E nós sabemos que Jesus Cristo quer perdoar, quer reconciliar e quer usar o seu povo, eu e você. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir para Deus fazer o que bem desejar por meio das nossas vidas. Como que vai o seu coração sobre a compaixão? Como você tem orado? Você tem orado mesmo ou você simplesmente faz uma reza? Senhor, tem misericórdia deles. Ou você ora de todo o seu coração? Se Deus te pedir algo, o que você fará? Vamos orar agora a Deus pedindo: Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda e usa o teu povo, usa o nosso país e toca, inclusive na nossa natureza, para que as coisas sejam amenizadas sobre aqueles que lá estão sofrendo. Pai, muito obrigado por essa reflexão que hoje nós estamos aqui, Senhor, trazendo à tua igreja nesse momento tão difícil que é o momento em que os nossos irmãos brasileiros estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Ó Pai, eu te peço agora, Senhor, toca, Senhor, na natureza, que os ventos sejam favoráveis, que as marés baixem, que até mesmo essa frente fria, ela não seja uma frente fria que prejudique e que ela passe muito rápido, assim como também, Senhor, aqui no Sudeste, que o Senhor possa fazer aquilo que no passado aconteceu nas páginas da Bíblia, ó Deus, quando o Senhor tocava sobre o mar, sobre o vento, sobre o planeta, que o Senhor possa fazer algo sobre o nosso país, fazendo com que, Senhor, as coisas entrem em ordem, para que, ó Deus, os nossos compatriotas, Senhor, não venham de sofrer mais, Senhor. Eu também te peço, Senhor, por aqueles que estão trabalhando, resgatando pessoas, por aqueles que estão agindo, Senhor, como voluntários, e que têm se disponibilizados a serem um alento e um lenitivo na vida daqueles que estão sofrendo. Eu também te peço, meu Pai, por aqueles que estão agora, Senhor, se unindo e dando recursos, roupas, mantimentos, águas, por aqueles que estão sofrendo, e que esses recursos cheguem até o destino, e que dessa forma, meu Pai, em nome de Jesus, essas pessoas possam ter dias mais tranquilos, possam ter o que comer, possam ter o que beber, possam ter o que vestir, possam ter o que se esquentar. Ó Pai, tenha misericórdia daquelas pessoas e daquelas vidas que perderam os seus entes queridos, daqueles que ainda estão nos telhados e ainda, quem sabe, nos seus sótãos, ou quem sabe no seu sobrado ali, ainda aguardando o socorro. Ó Deus, em nome de Jesus, eu também te peço, Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Não permita, Pai, com que bandidos, saqueadores saqueiem a casa dessas pessoas que já estão fragilizadas, meu Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai, e faça justiça sobre esses que exploram e saqueiam e desviam recursos num momento como esse. Ó Pai, eu também te peço, Senhor, pelo nosso Congresso. Eu te peço, Senhor, pela política num momento como esse, que possa ser criadas leis ou possa ser liberados serviços e recursos, ó Deus, de uma forma onde realmente possa ser, ó Deus, destinado a esses que sofrem. Mas ao mesmo tempo, meu Pai, não permita com que homens maldosos, inescrupulosos, saqueiem, tomem proveito, Senhor. Ó Deus, eu te peço, meu Pai, tenha misericórdia do que está acontecendo, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Assim como também, Senhor, do que acontece na nossa nação.
tantas pessoas viciadas, tantas pessoas que vivem, Senhor, muitas vezes numa favela, que não têm o que comer, muitas pessoas que vivem debaixo, Senhor, de situações horrorosas e já virou algo normal. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia daqueles que vivem, Senhor, nas beiras do Amazonas, de tantos lugares, Senhor, são os ribeirinhos, aqueles que vivem no agreste, que são, ó Deus, saqueados e abusivamente usados por políticos inescrupulosos. Senhor, estamos aqui como teu povo e te pedimos, Pai, muda o quadro da nossa nação. Estende a tua mão sobre o sul, estende a tua mão sobre cada alma que está trabalhando, cada pessoa que está envolvida. Estende a tua mão, papai, e que o Senhor possa nos dizer o que fazer, como agir, para que a gente possa ser um alento, possa ser uma esperança, possa ser um apoio para aqueles que sofrem e para aqueles que precisam de uma ajuda. Porque afinal de contas, como tua igreja, como teu povo, somos embaixadores teus nessa terra e queremos que as tuas virtudes transbordem de nós. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração. Amém? Meu irmão Felipe pediu para terminar hoje de uma forma diferente. Ele vai cantar um hino. Então tenha bondade, Fê. Uma vez o irmão Wesley chegou em mim no final do culto. Irmão, a irmã Marlene gosta muito dessa música e ela pediu para você cantar. Aí domingo eu tinha preparado, eles não vieram. Eu falei, puxa vida. Aí como eles estão aqui hoje, eu quero cantar essa música em homenagem à nossa irmã. E não só ela, também a nossa irmã Francimeire, que aceitou Jesus no domingo, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Então essa música é para vocês duas, que tem como título A Melhor Coisa que Eu Já Fiz. Um dia nós fizemos a melhor escolha, porque um dia o Senhor se reconciliou conosco. E foi a melhor decisão que a gente tomou nas nossas vidas, foi aceitar Jesus. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um fim triste em aceitar Jesus. Eternamente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
Obrigado, filhote. Lindo, não, meus irmãos? Estenda suas mãos. Quero dar a bênção apostólica. Quero agradecer também aos meus irmãos e irmãs que nos acompanham nas redes sociais. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o nosso culto.